Tudo indica que o Pix vai ser taxado e a CPMF está voltando. Sim, tudo que nós passamos nos últimos dias debatendo pode não ter passado de uma grande cortina de fumaça. Eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre a vergonha que Orlando Silva passou confundindo um print com o link e quero conversar com vocês também a respeito do PL 2630 em torno da fake news praticada pela Folha do São Paulo, onde a jornalista acusa uma certa população de Santa Catarina de votar em fascista e ser do moço do bigodinho alemão. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai gostar, mas antes eu vou pedir a você o like no início para ajudar a gente, compartilhar nas suas redes sociais e grupos de Telegram e WhatsApp, enquanto temos esse privilégio. E também, se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. Anda logo o que eu estou mandando, é só porque eu estou mandando mesmo. Vamos começar correndo, olha só. O Carlos Bolsonaro, né, disse o seguinte, ó, aguardando próxima cortina de fumaça da imprensa contra Jair Bolsonaro para abafar mais um absurdo estudado pela facção. Governo Lula estuda a volta de CPMF. Anuncia ministro. A sua volta seria para financiar o sistema previdenciário brasileiro. Para tudo. Nós não acabamos de fazer a reforma da Previdência, que garantiria aí lá na frente a Previdência, o sistema previdenciário brasileiro? Que história é essa? Então, toda a economia feita, este governo já meteu a mão, já gastou, já está devendo mais de 1 bilhão, já é deficitário mais de 1 bilhão, logo em 5 meses de governo, e ainda querem criar um novo imposto para supostamente garantir o sistema previdenciário brasileiro? Pois é, parece que sim e parece que não tem saída, tá? Eles, enquanto o Congresso não fizer nada, eles continuarão fazendo e continuarão metendo a mão no bolso do cidadão brasileiro que acorda 4 horas da manhã para trabalhar. Eu não sei, gente, qual é a solução para isso, tá? Mas eu prometo a vocês que eu estou me dedicando em sugestões e assim que eu descobrir eu conto. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários mais maneira, porque você sabe que hoje nós vivemos numa democracia. O que eu quero abordar com vocês é o tanto de desinformação que sempre foi promovida pela mídia mainstream e que agora, com o sistema de checagem do Twitter, um sistema realmente comprometido com a verdade, com a apuração dos fatos, sem viés ideológico, está promovendo conosco. Isso é uma ferramenta de muita facilitação e a gente teve isso no momento crucial onde a grande mídia está aí defendendo o PL 2630 e, inclusive, quer ser monetizada pela utilização de seus links de notícias que deveriam ser de poder público. Vamos lá. O Rafael Fontana diz o seguinte, ó, a desinformação promovida de forma irresponsável pela Folha de São Paulo levou uma checagem no Twitter. Olha só, opinião. Giovana Matalosso foi surpreendida por uma saudação do moço bigodinho alemão em diversos países. Aquelas fachadas configurariam apologia. Não é fachada, é telhado. Já começa por aí. Aí, a checagem do Twitter disse o seguinte, ó, o sobrenome do proprietário das casas é Hell. Valmor Raio. Valmor Raio constrói casas para a temporada e coloca o nome da família nos telhados para identificá-la. A reportagem falsamente acusa o proprietário de praticar o regime do moço do bigode e promove perseguição através das redes sociais. Pois é. O que está acontecendo neste momento? Neste momento, a Folha editou dizeres da matéria. E aí, né, reescrevendo a história, como se a Folha nunca tivesse feito nada em relação a fake news sobre esse assunto. Mas a Paula Schmidt fez o print aqui, ó, print não, no caso aqui está o link, tá? A matéria no Twitter continua sem ser editada. Levou-lhe uma checagem. O problema, gente, é que acusar alguém desse regime é muito grave e a prática desse regime, incitação desse regime, defesa desse regime aqui no Brasil é crime. Então, a Folha acusou a população daquela cidade de criminosos, de praticar uma coisa horrenda como foi esse regime. Então, agora virou moda, né? No debate público e político, se não fala o que eu gosto, é do moço do bigodinho alemão.
porque isso, na cabecinha deles, justifica qualquer ação contra aquele opositor político que está envolvido no debate. E essa tem sido a prática nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Inclusive, vocês sabem muito bem que Bolsonaro foi acusado de ser isso, de defender isso e tudo, e, na verdade, que nós estamos vendo que foi uma prática do regime do moço do bigode, que foi controlar a mídia, está sendo sugerida não pelo governo Bolsonaro, mas pelo governo atual, inclusive com o apoio da mídia mainstream, que teve também, supostamente, o seu lugar no regime do moço do bigode como mídia estatal. Mídia estatal existe em Cuba, existe na Venezuela, existe na Coreia do Norte, existe na China, existe em todo país ditador tem a sua mídia estatal, inclusive os países que são de regimes ditatoriais do Oriente Médio, tem lá a sua mídia estatal. Então, a mídia mainstream do Brasil, ela está se propondo a fazer o papel de mídia estatal, ganhando muito din-din, que mal tem, né? É isso. Então, a Folha do São Paulo continua com esse post nojento, acusando cidadãos de bem, um empresário que zela e pagador de impostos, de um regime que cometeu todas as atrocidades que todo mundo sabe que cometeu. Agora, eu quero levar o debate para uma seara em relação ao PL 2630, que foi levantada pelo Márcio Labre e que eu gostei pra caramba. Olha só, o caso da Folha, vou ler tudo, ó. Ele disse o seguinte, ó, temos aqui um caso concreto para análise, caso esta lei estivesse em vigor. E ele está falando o quê? Está falando desse caso específico da Folha do São Paulo, né? Que a jornalista foi lá, escreveu um artigo de opinião e disse que viu saudação do moço do bigode em telhados de casas em uma certa cidadezinha do sul. Aí ele fala, ao passar em uma cidade do interior de Santa Catarina, ela observou sobre os telhados, blá, 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 e concluiu por achismo, porque foi achismo da parte dela, ela não investigou, porque o mínimo Google já daria para ela, que não presta nem para dar um Google, esse é o expertise dos jornalistas da mídia mainstream. Então, ela concluiu por achismo que tratava-se de apologia ao moço do bigode. Mesmo assim, ela publicou sem se dar ao trabalho, sem compromisso com a verdade, de apurar. Pouco depois, verificou-se que eram apenas marcadores de propriedades que destinavam-se à locação. Pergunto ao excelentíssimo relator do PL 2630, senhor Orlando Silva. Agora a coisa fica quente. Por se tratar de uma grave acusação de apologia ao regime do moço do bigode, as responsabilidades civil e criminal, bem como decisão de remoção do conteúdo, seria imputado por qual autoridade e em desfavor de quem? Bom, é público e notório que a Folha do São Paulo cometeu uma fake news. No caso de criminalização dessa fake news, de acordo com o que está no PL 2630, como que funcionaria? Qual é a logística? Qual é a mecanicidade? Vamos lá. Quem seria a autoridade que imputaria crime? E o crime seria imputado a quem? Ao Grupo Folha? A jornalista, pessoa física? Então, as redes sociais são responsáveis, mas o Grupo Folha não seria, se fosse o caso de criminalizar só a jornalista? Hã? Pois é. Seria o provedor de internet, porque permitiu o provedor que essa fake news fosse veiculado no perfil da Folha do São Paulo, na internet? Seria a plataforma, se, por exemplo, tivesse indexado no Google, né? Seria o Twitter junto com o Google, porque a matéria foi indexada? Ou todo mundo junto? Uma outra pergunta que ele faz que é muito importante. Os grandes veículos, como a própria Folha, estão pleiteando remuneração pelo clique no link originário das grandes plataformas. Neste caso, a Folha indenizaria as Big Techs por ter colocado uma fake news em seus indexadores e prejudicado a credibilidade dessas empresas, que, no final das contas, por um desmando da Folha, também estariam possivelmente arroladas como criminosas? Este é apenas um exemplo da complexidade desse projeto que pode, na prática, inviabilizar e até inibir, pelas penalidades, o fluxo das informações. Então, está
colocado aí. O Orlando Silva respondeu? Não, o Orlando Silva não respondeu. Aí a pergunta que tem que se fazer é: por que eu não me espanto com isso? O que você acha? Você acha que tem a menor possibilidade desse PL 2630 ter realmente sido escrito para tornar a internet um ambiente mais saudável ou por outros motivos? Deixa nos comentários para mim. Vou pedir o seu like, seu compartilhamento, e se você gosta do nosso trabalho, aqui tem um Pix, na descrição tem 2 contas bancárias, e para você que está fora do Brasil, tem uma conta no PayPal, para você que quer fazer parte da nossa história e nos ajudar a seguir adiante. Conto com você, porque, afinal de contas, aqui não tem dinheiro de Nelipe Feto, né? Eu não faço parte do conselhão do governo e nem vou ter os meus cliques remunerados. Tenha certeza disso. Conto com você, a gente está junto nos comentários já e até às 17h30. Beijo no coração e a gente